Bora. Beleza, então tá gravando? Acho que tá. Só confirma aí. Tá, tá gravando sim. Tá, vamos começar então, galera. Eu vou dar aula para vocês hoje sobre introdução ao Rails. Afinal, vocês sabem o que são frameworks? Vou começar com essa pergunta no ar. Então, frameworks. Aqui tem alguns exemplos de frameworks back-end. Tem o Django, que ele é de Python, Laravel, é de PHP. Rails é de Ruby, como a gente vai estudar. Express é de JavaScript, Cake é de PHP, Flask é de Python também. ASP.NET é para C Sharp, F Sharp, Visual Basic. Spring é para Java. Koa é para Node.js e Phoenix é para Elixir. E esses são... eu falei aqui que esses são frameworks back-end e esses são frameworks front-end. Vocês estudaram, né, na aula de introdução a conceitos web, o que é front-end e back-end. Então, a gente já tem noção mais ou menos. A gente vai estudar na parte final do processo trainee React, que é um framework também para front-end. E aqui eu trouxe outros exemplos de front-ends, de frameworks para front-end também, que é o Vue, JavaScript, Flutter, que é para Dart, Angular, Ember e Backbone. Todos esses são para JavaScript, o único que é para diferente é o Dart, que é o Flutter, que é para Dart. Afinal, vocês sabem a diferença entre linguagens de programação, biblioteca e frameworks? As linguagens de programação basicamente são conjuntos de regras sintáticas e semânticas que de alguma forma podem ser transformadas em um programa de computador. Então temos o Ruby, C, C++, Java, enfim. Bibliotecas já são uma coleção de recursos que podem ser utilizados pelos programas e não dita o fluxo de construção de um programa, que vocês vão ver que é justamente o que o framework faz. E nas bibliotecas, a gente não precisa escrever um código do zero. Você pode importar recursos e utilizar esses recursos na sua aplicação. Mas para vocês entenderem bem a diferença da biblioteca e frameworks, o framework ele dita o fluxo de controle da aplicação. Ele basicamente vai criar um template que você vai poder escrever, fazer features, tendo com base esse template, essa estrutura, esse fluxo que seu código irá seguir. A tradução para framework é arcabouço. Se vocês pegarem a aula com Chacon, engenharia de software, em TP1, ele vai falar muito essa palavra, arcabouço, que é justamente framework. E o que é um arcabouço? Arcabouço é um esqueleto. Como eu disse, o framework é o esqueleto de toda a aplicação. Ele determina a organização e a estrutura que o projeto irá seguir. Então, vamos trabalhar com Rails, esse framework para back-end. Para isso, você precisa ter essas dependências aqui, que é o Node.js. O Node.js é um ambiente de execução para JavaScript. O Yarn é um gerenciador de pacotes, um package manager. O SQLite é basicamente uma biblioteca que implementa um banco de dados SQL, sem que você tenha que usar um SGBD separado. Vocês ainda não tiveram aula. Vocês já tiveram aula de banco de dados? No Conceitos Web tava falando sobre banco de dados também, né? A aula de banco de dados é a próxima aula. Próxima aula? Ah, não, beleza. Mas só adiantando um pouquinho, banco de dados tem sistema de gerenciador de banco de dados, que é basicamente um servidor. O SQLite é um próprio servidor que vai ser criado no local. Então você não precisa acessar um servidor gerenciador de banco de dados. E o farm gerado Ruby, que é justamente a linguagem que nós vamos escrever os códigos Rails. Então, let's code. Vamos codar. Aqui eu vou iniciar meu terminal.
entrar numa pasta aqui para a gente começar a criar os projetos em Rails. Aula Rails. Deixa eu só remover tudo que tem aqui. Que tinha uns projetos já que eu tinha criado só para testar. Beleza, estamos limpos aqui. Então, para criar um projeto Rails, a gente vai usar a palavra Rails. Primeiro, antes, como eu falei aqui na apresentação, a gente precisa dessas coisas instaladas para poder rodar o Rails por dentro. Ferramentas, você só dá um node version, vai ver que tem uma versão do node version. Está instalado essa versão, o SQLite 3 version e o Ruby version, que no caso a gente instala com RVM, né? Que é um sistema gerenciador de versões. Se a gente dar um list aqui, vai mostrar as versões de Ruby que estão instaladas. Provavelmente você já tem isso instalado. No Rails você também pode usar outras bases de dados. A gente costuma usar bastante o PostgreSQL na Struct, PSQL e Sim. acho que tem umas outras 3 ou 4 opções de base de dados, mas elas são bases de dados SQL, que é uma coisa que vai fazer bastante diferença, que vocês vão ver mais na próxima aula, que é um jeito de você dispor os dados. Sim. Eu vou mostrar como a gente cria um projeto já instanciando um banco de dados PostgreSQL. O PostgreSQL é justamente o que eu tinha falado sobre sistema gerenciador de banco de dados. O SQLite, ele não é um sistema gerenciador de banco de dados, ele é no local, ele cria um banco de dados no local. E o SGBD que a gente vai usar nos projetos vai ser o PostgreSQL, que já é um pouquinho diferente. E ele meio que terceiriza esse trabalho de organização de banco de dados. Mas vamos lá. Tendo essas dependências, a gente pode instalar o Rails, gem Rails. Como é que é o comando mesmo para instalar o Rails? Eu acabei não anotando install aqui. Rails. Install Rails. Então, tendo essas dependências, a gente pode instalar o Rails usando o gem install Rails. Como eu já tenho instalado, então a gente pode começar a utilizar os comandos do Rails, que é o framework Rails. Para iniciar um projeto, é só dar um Rails new, o nome do projeto que você queira. Eu vou colocar aqui project mesmo. E aqui a gente coloca algumas diretivas, normalmente para determinar o tipo de projeto que a gente quer criar, qual banco de dados a gente vai usar. Se a gente digitar só Rails New Project, ele vai criar um projeto baseado usando o banco de dados SQLite por padrão, se a gente não digitar nenhuma diretiva aqui. E como nós vamos estudar, nós queremos utilizar o Rails só para o back-end, a gente vai fazer uma API. Então a gente usa essa diretiva API para determinar isso. Se a gente digitar sem o API, ele vai criar um projeto com mais gems instaladas. Daqui a pouco vocês vão saber o que são gems, que eu vou falar. Mas beleza, a gente cria um projeto com API, essa diretiva API, e com database. Deixa eu até aumentar aqui. Tá muito pequeno essa fonte para vocês? Vou melhorar aqui só para ficar melhor de ver. Tá melhor de ver agora, né? Database é igual... Melhorou exponencialmente. Beleza. Então é assim que a gente inicia um projeto em Rails. Esse aqui é o nome do projeto, Project. Enter. Se foi digitado tudo certo, é para criar um projeto. Certinho. Então nosso projeto foi criado, ó. Já criou essa pasta Project. A gente entra nessa pasta e aqui a gente pode abrir no VS Code dando code. Então é isso, o projeto foi criado. Tá muito ruim de ver aqui? Ou tá de boa? Tá tranquilo. Qual é o código mesmo que
Você faz pra quê? Para aumentar, Rail News. Pode falar. pra aumentar o VS Code é a mesma coisa, Ctrl mais. E outra coisa também, se você quiser aumentar. Não, se você quiser baixar uma versão específica do Rails, que tem bastante diferença entre a 4, a 5 e a 6, é só você dar gem install Rails menos menos version, a versão que você quer. Mas é isso. E pra trocar entre as versões? A gente usa o RVM. Ah, tá bem. Pra trocar entre as versões do Rails, eu não sei, eu vou conferir aqui e já falo pra você. As versões do Rails? Não, isso aqui Isso. é pra trocar as versões do Ruby. Beleza, dá uma olhada aí, Arthur, por favor. Tem como também, caso acho que antes do bundle, alguém da visão me corrija se estiver errado, mas você trocar pelo Genfile, que o Ronald vai falar dele melhor pra vocês, não vou me estender muito aqui não, senão acho que vai confundir mais do que ajudar, mas dá pra você trocar por lá também. Bom, beleza. Quando a gente inicia esse projeto, o Rails, isso aqui já é tudo criado automaticamente pra gente. Isso aqui vai ser o esqueleto da nossa aplicação. Todas essas pastas. Eu vou passar um pouquinho explicando por alto cada pasta, mas um dos arquivos mais importantes para o nosso projeto, para a gente determinar as dependências do nosso projeto, não que seja do projeto, sim, um dos mais importantes, aqui vão entrar todas as dependências, as features que a gente vai colocar para fazer determinado comportamento. Por exemplo, aqui tem essas gems de padrão. A gente colocou aqui o PostgRe por causa daquela diretiva. Se a gente não tivesse colocado essa diretiva do database, aqui ia ter um SQLite, como eu tinha comentado lá no slide. E aqui tem outras gems. Tem algumas gems aqui que vêm sugeridas, que nem essa ByCrypt é uma gem de criptografar senhas, e entre outras. A gente vai estudar mais gems nas próximas aulas também, na aula de models. A gente vai estudar uma gem que chama Figaro, que é para determinar a senha para o nosso banco de dados, e enfim. Continuando. Essa aqui é a pasta app. Dentro da pasta app, a gente tem outras pastas aqui, subpastas, que as principais são as controllers, as models. As views e mailers costumam ser da parte de view do modelo MVC. Vocês viram durante as aulas que o processo de Model View em Controller, MVC, ele pode ser implementado no Rails, quando você usa o Rails para Full Stack. Mas como a gente vai usar só para back-end, a gente vai focar na parte de Models e de Controllers, que é o MC do MVC. E a View será feita pelo JavaScript, pelo React. Mas entrando aqui dentro das Controllers, sempre quando a gente criar uma Controller, ela vai entrar nessa pasta aqui. Mailers, isso aqui é para mandar e-mails, se você quiser mandar e-mails a partir da aplicação, seria configurado aqui. Isso aqui vão entrar as models, quando a gente criar models. Models são basicamente dados, são objetos, porque existe, sempre que você cria uma model, é um Active Record. Esse Active Record é um padrão de design que determina que quando você cria uma model nesse estilo de Active Record, é como se ele fosse um objeto que ele pode ter métodos. E esses métodos são controlados justamente na controller. E vocês vão ver isso mais durante a aula de models mesmo. Toda coluna se torna Quando a gente cria um banco de dados, ele tem colunas e linhas.
Eu não sei se chegaram a mostrar. Ah, não, vocês ainda não tiveram. Eu não vou entrar muito em detalhe, não, porque vocês vão ter mais isso na aula de banco de dados. E também na aula de banco de dados, provavelmente vocês vão ver os principais métodos de um Active Record, que é o CRUD. CRUD. Create, Read, Update and Delete. Costumam ser os métodos que a gente controla de uma model dentro das controllers. Tá, continuando aqui. Essa é a pasta de bin, todos os scripts de inicialização do Rails. E se você quiser adicionar algum script para atualizar, fazer deploy ou rodar a aplicação, a gente não vai chegar a estudar muito isso aqui, não. Mas é só para vocês saberem. E aqui entra as configurações. As configurações têm essas pastas de environments, que são ambientes. Tem um ambiente de desenvolvimento, produção, teste. Isso aqui é para configurar o funcionamento da nossa aplicação, mas a gente não mexe com isso diretamente. Isso aqui é só para vocês saberem que existe. Essas inicializações, CORS, é uma ferramenta de segurança que a gente permite fazer requisições HTTP quando é configurado aqui, mas a gente não vai mexer com isso por agora. Esse filter parameters logs é só para filtrar, por exemplo, o arquivo de log, ele contém informações de incidentes, por exemplo, logs de erro, sempre acontecem em aplicações, e aqui nesse arquivo a gente pode filtrar, por exemplo, password, token, chaves, enfim. Inflections, isso é uma ferramenta para acentuação. E uma coisa muito interessante, eu vou falar um pouquinho do console, quando a gente criar um banco de dados aqui para vocês verem, mas adiantando um pouquinho, você pode iniciar o console do Rails digitando o comando railsc. Tá um pouquinho lento. Mas é só para mostrar para vocês esse inflections. Se a gente quisesse, por exemplo, digitar uma palavra dog e usar o pluralizer, ele automaticamente vai colocar no plural. Isso é uma feature para a gente colocar no plural, singular, mas a gente não usa isso muito não, só a atitude de curiosidade mesmo. Continuando. Locales servem para internacionalização, diferentes linguagens, traduções, entram nessa parte aqui. Padrão para inglês, mas se vocês quisessem usar para outra linguagem também, como português, era nessa pasta que iria inicializar. Aqui tem outros arquivos de aplicação, boot, database. Nesse database IML, aqui a gente vai colocar username e password. Na aula que falar do Figaro, vocês vão ver exatamente como faz essa questão. Alguém perguntou alguma coisa? Não. Tá. Essa é a pasta de banco de dados. Sempre quando a gente criar um banco de dados, ele vai entrar nessa pasta. E esse seeds é um arquivo que vai popular nosso banco de dados. Se a gente quiser popular manualmente nosso banco de dados, a gente coloca aqui nessa seed determinados atributos no nosso banco de dados. Aqui tem outras pastas, que é lib, de bibliotecas, log, que tem informações de eventos, esse public. Isso aqui é uma ferramenta que serve para a gente padronizar num ambiente de desenvolvimento, por exemplo. Essa ferramenta, Robots, ele acaba corrigindo alguns problemas de indentação e padronização de código de determinado ambiente de desenvolvimento que a gente está fazendo. Mas enfim. Na Struct a gente usa esse robots para padronizar nos projetos o desenvolvimento.
E aqui pasta de testes. Aqui são testes que a gente pode fazer das controllers, das models. Vocês vão ver isso na aula de RSpec. Aqui são arquivos temporários, que servem para o funcionamento, né? Sempre no funcionamento de uma aplicação existem arquivos temporários que vão sendo armazenados. E essa vendor é... Só um minutinho. É uma pasta que a gente pode armazenar plugins aqui. São códigos terceiro, que chama Third Party Code. Normalmente códigos de terceiros, plugins que a gente queira adicionar. Enfim, esses são um pouquinho das pastas e arquivos principais do nosso framework. E aqui eu vou mostrar alguns comandos de criação de banco de dados, por exemplo. Para a gente criar um banco de dados, deixa eu sair aqui do console. A gente usa a palavra Rails, db, create. Dentro do Rails, todo comando que a gente quiser rodar, a gente vai usar essa palavra-chave, Rails. E aqui, depois, a gente coloca determinada ação que a gente quer fazer. Por exemplo, aqui a gente quer criar um banco de dados, então a gente usa Rails db create. Então, beleza. O banco de dados já foi criado. Quando a gente inicializou o projeto e colocou aquela flag de database igual ao PostgreSQL, ele automaticamente criou um banco de dados. Porém, ele está vazio, porque a gente ainda não colocou nenhum campo nele. Então, se a gente quiser criar alguma model, que vocês vão ver nas aulas posteriores, a gente usa o comando railsg migration e um nome de uma model. Mas eu não vou entrar em detalhes com relação a isso, não. Eu acho que era basicamente isso que tinha que mostrar. Tem alguma coisa a adicionar, Arthur? Sobre as principais pastas aqui, os comandos de inicialização do projeto. Eu acho que é mais isso mesmo, assim, acho que uma coisa importante também de deixar bem claro é que, como vocês podem ver, o Rails tem muito espaço, lugar certinho para você colocar as coisas. É uma framework bem opinionada, Completo, é esse né? termo que as pessoas costumam usar. Ela fala assim, você vai fazer o código desse jeito. Então preste atenção bastante nisso, porque quando a gente for para o React, ele não é nem um pouco opinionado. Então assim, você faz o código do jeito que você quiser. O React, na verdade, é até uma biblioteca, não é uma framework de verdade. Porque ele só tem quantidade de funções que você pode usar para escrever o código, mas ele não explicita o jeito como você precisa escrever esses códigos. Sim, justamente a estrutura, o controle de fluxo da aplicação. O Rails, ele, como o Arthur falou, ele direciona o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que colocar, como que a gente tem que codar. Ele é a base, ele é a estrutura do nosso projeto, do nosso back-end, no caso, da nossa API. E alguma dúvida? Mas vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Ronald, você só poderia voltar lá no seu terminal rapidão? Só pra. Lá em cima, só pra dar uma olhada como é que verifica mesmo se eu tô com o Rails instalado e tudo. Rails-V. Quando você quer verificar se você tem um comando instalado, você pode colocar o comando "-v" para ver a versão. Tem esses dois jeitos de ver. E como instala mesmo, caso não esteja? Gem install Rails. Gem install Rails.
Beleza, então. Valeu. Só tranquilizando um pouco vocês não precisam de cara saber o que tá acontecendo aqui em cada pastinha, em cada coisa, não. A gente mesmo não sabe muita coisa que tá acontecendo aqui, porque são muitas pastinhas, muitos arquivos, e por mais que a gente olhe, se a gente quiser saber melhor, tem como ver na documentação do Rails, que ela é bem completa também. Então, se vocês quiserem se adentrar mais nessas minúcias de cada pasta, é só ver aqui. Ele explica de um jeito bem simplificado aqui. Ó, por exemplo, aqui são todas as pastas e se você quiser entrar mais, saber de detalhe, ele explica bem na documentação. E Eu acho também que... Pode falar. também vale a pena dizer que só o app, config e db são que a gente realmente usa. O resto é muito mais o Rails usado que a gente usar. Aqui no app vão ficar nossas models e nossos controllers e a gente vai editar elas aqui. Mas pra gente configurar mesmo, é um pouquinho que... importante falar do routes. Quando eu tinha falado do CRUD, que são aqueles métodos que um Active Record faz, que é justamente aquele record de banco de dados, né? Aquela model, aqui nas routes a gente determina qual que vai ser a rota que determinada requisição vai ter que fazer. Se a gente digitar um Rails routes, acho que não vai ter nada aqui por enquanto, né? Vai ter umas padrões aqui. Mas a gente ainda não implementou nenhuma rota. Quando a gente quiser fazer requisições HTTP, a gente vai colocar aqui. Vocês vão ver nas próximas aulas que a gente vai mexer nesse routes para determinar uma requisição GET, PUT, enfim, outras coisas. Outras requisições, outras rotas, né, no caso. E A gente... Pode falar. Só voltando no como o Rails é uma framework mais completa, que fala exatamente como você vai fazer as coisas, o Rails tem rotas, o React nem rotas tem. A gente usa uma biblioteca para cuidar das rotas. Então é mais assim... Acho que essa é a maior diferença do Rails. Eu não sei nem por que o React é chamado de framework, né? Porque ele não segue aquele conceito, aquela conceituação. É porque na verdade não é. Na verdade é uma biblioteca que tem frameworks construídos em cima do React, tipo Gatsby, Next. Mas até mesmo o Express que você falou, ele não tem tanta opinião. Ele não tem uma estrutura de dados de pastas que você tem que seguir fielmente. O framework em JavaScript não costumam ter muita opinião. Eles costumam ser bem mais leves. É isso. Vocês têm mais alguma dúvida, galera? Sobre o que eu falei aqui na teoria, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Ainda mais vocês que são mais novos no curso, vocês têm que saber a diferença de cada coisa. Vai ajudar muito vocês no entendimento teórico dessas coisas. E quando vocês forem codar, vai ficar muito claro na cabeça de vocês o que cada conceito desse diz, o que cada tópico desse que eu quis dizer. Mas era basicamente isso. Essa aula não era tão prática, era mais teórica mesmo. As práticas vão ficar para as próximas aulas. Eu não quis entrar muito em detalhe, justamente porque eu fiquei com essa parte de introdução. Mas se vocês quiserem que eu saber mais de alguma coisa aqui, é só perguntar. Não? Então eu acredito que é isso. Só uma coisa. Pode falar. Os arquivos IML, os arquivos YML é o quê? IML é uma extensão que I'm not markup language. É tipo um... Pode falar, Tom. É só um jeito de você configurar as coisas. É que nem ter arquivo JSON, que é um objeto.
Isso daí é o jeito. Ele é esse padrão aqui, ó. Ele tem esse padrão, essa cara aqui. Que nem o Arthur disse. Toda extensão diz que a gente tem que seguir um padrão. Esse é o padrão do arquivo IML. E a gente vai fazer configurações aqui, por exemplo. Mas é isso. Por exemplo, o .rb é um RUB, um arquivo .rub, que tem uma determinada configuração, uma sintaxe e um jeito de construção. O IML é outro desses que tem essa estrutura. Como eu disse, quando vocês mexerem com a Figaro, vocês vão colocar aqui um usuário e um password dentro desse arquivo. Que é justamente para a gente acessar o PostgreSQL, que eu falei que era um servidor gerenciador de banco de dados. Você precisa de uma senha para acessar esse servidor. Eu nem lembro como é PG. Nem lembro agora. É PSQL. PSQL? Vocês vão ter que instalar isso. Já deve ter alguns... Deve ter alguns arquivos aí, algumas documentações que vão ajudar vocês a passo a passo como é que instala. Ele é meio chatinho mesmo. E depois você tem que configurar a senha, e essa senha é bom guardar para vocês não perderem. Mas é isso, galera. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, acho que acabou a apresentação por hoje. Essa parte é mais chatinha, mais teórica mesmo. Pode parar.